não desviei dinheiro de emenda, nunca fiz nada de errado aqui dentro do Senado. A única coisa que eu fiz de errado aqui, reconheço meu erro, foi na CPI, que estava tratando sobre bets. Eu pedi afobado, foi um erro, foi um idiota, de pedir uma foto aqui para minha filha, da influenciadora Virgínia. E eu estou mostrando aqui novamente para vocês aqui. Esse aqui foi um erro meu e peço perdão novamente, porque a gente precisa dar um fim nessa questão das bets. Que fique claro aqui, meu coração é um coração quebrantado e arrependido, que assim que eu fiz isso, e eu comecei a receber muitas críticas da imprensa e do povo, eu mandei um áudio para a Virgínia, falando: Virgínia, acaba com isso. Agora, voltemos ao Brasil, porque o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios protocolou uma ação civil pública contra a influenciadora Virgínia da Fonseca, Perna Fina e Blaze Seca. Na ação, o MP pediu que Virgínia e a casa de apostas Blaze sejam condenadas a pagar um valor mínimo de 120 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. Ao lado vocês podem ver aí a cena memorável da Virgínia chupando o microfone numa CPI no Congresso Nacional. Olha como ela chupa gostoso o microfone, né? Segundo o promotor de justiça Paulo Roberto Binicheski, que assina a petição inicial, Virgínia é o braço operacional da captação de uma casa de apostas, aspas, executando a mensagem enganosa e induzindo a aposta. A ação também apresenta uma tese jurídica em que afirma que quando a remuneração do criador de conteúdo depende das perdas dos próprios seguidores, ele deixa de ser um intermediário publicitário e passa a atuar como agente duplo, ocultando um conflito de interesses em relação ao consumidor. E para capturar provas da ação civil, servidores do Ministério Público do Distrito Federal se infiltraram entre clientes da Blaze. Enquanto Virgínia Fonseca volta ao centro das investigações sobre bets, o senador Cleitinho, do Republicanos, disse que se arrepende de ter pedido uma foto com a influenciadora durante a CPI das bets em 2025 e chamou-se de idiota. Vamos ouvir o Cleitinho. Eu não vou nunca ocultar erro, porque quem fica ocultando erro é porque continua no erro. Isso aqui foi um erro que eu tive durante meu processo de senador aqui dentro do Senado Federal. Diferente, eu não roubei, não desviei dinheiro de emenda, nunca fiz nada de errado aqui dentro do Senado. A única coisa que eu fiz de errado aqui, reconheço meu erro, foi na CPI, que estava tratando sobre bets. Eu pedi afobado, foi um erro, foi um idiota, de pedir uma foto aqui para minha filha, da influenciadora Virgínia. E eu estou mostrando aqui novamente para vocês aqui. Esse aqui foi um erro meu e peço perdão novamente, porque a gente precisa dar um fim nessa questão das bets. Que fique claro aqui, meu coração é um coração quebrantado e arrependido, que assim que eu fiz isso, e eu comecei a receber muitas críticas da imprensa e do povo, eu mandei um áudio para a Virgínia, falando: Virgínia, acaba com isso, você é um influenciador que tem 50 milhões de seguidores, faça um vídeo agora, falando que não vai nunca mais divulgar, né? Eu sou fã do Cleitinho, e eu já tive a oportunidade de falar isso para ele. Porque eu gosto de quem fala o que pensa. Eu gosto dessa honestidade dele. E ele é um cara que reconhece as limitações técnicas e ele pergunta, ele tem uma humildade danada de procurar saber para fazer o melhor, e eu gosto demais dessa honestidade dele. Deixa eu registrado aqui os meus parabéns ao senador. Ainda falando sobre bets, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou. Você sabia que o Dario Durigan foi da minha turma de faculdade? Não sabia. Deu uma sorte ímpar, ficou ministro da Justiça do nada, na rabeira do Haddad. Foi, a gente era da mesma sala. Minha sala de faculdade era uma coisa muito louca, bicho. Ele anunciou que vai endurecer regras de publicidade das apostas esportivas. Entre as medidas, as empresas autorizadas serão obrigadas a exibir alertas como, por exemplo, o Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro, além das variações em que destaca que apostar pode causar dependência e aposta não é investimento. As normas também restringem estratégias de marketing das bets, como a promoção de ganhos financeiros e o uso de comentaristas para induzir apostas. Essas medidas passarão a valer a partir do dia 17 de julho, da semana que vem, Bom, pois bem, esse caso da Virgínia.
Eu lembro, meus queridos amigos Diogo e Eduardo, quando o Carlinhos Maia, que é influenciador, agora ele influencia o que eu não sei o que ele faz, eu sei que é influenciador e ganha muito dinheiro. Porque numa sociedade que nós vivemos, as pessoas enriquecem produzindo coisas vazias que são chamadas de conteúdo. Pois bem, ele certa vez ele foi chamado na chincha porque ele, acho que foi até essas coisas de aposta mesmo. As pessoas acessaram o site porque elas acreditaram na palavra do influenciador. Ele falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é um problema, porque a própria palavra dessa profissão moderna é influenciador. Você não é um garoto propaganda, um mero modelo, um manequim. Você é um influenciador, a coisa ela subiu de nível. E quando isso aconteceu, eu sentei com os meus colegas de faculdade de Direito e a gente debateu sobre o tema, e uma das conclusões que a gente chegou era essa. Se a pessoa recebe um cachê para fazer publicidade, mesmo sendo um influenciador, ela tem um contrato de publicidade. E seria de bom tom, porque o influenciador está entre o artista e o jornalista. Ele ocupa um gênero que não existia antes. Antes nós tínhamos o artista, o Tarcísio Meira, bonitão lá, nos anos 60, fazendo propaganda do desodorante Fiorucci, ou do sabonete Francis, ou da pasta Colinos. Aí ele fala, Colinos é a melhor pasta. Propaganda. O cara é um artista, as pessoas sabem que ele é um artista. E outra coisa é ver lá o Cid Moreira, o Sérgio Chapelin, falando Colinos é a melhor pasta do mercado. O influenciador, ele está no meio. Ele não é nem o artista, ele não é nem o jornalista. Mas ele é uma pessoa que induz a comportamentos e cultiva crenças, que molda a sociedade de alguma maneira. Então, em primeiro lugar, o cara que é influenciador, você não é jornalista, porque se for jornalista, você não pode fazer propaganda de bet. Porque aí você está enganando as pessoas. Está dizendo que é uma notícia, olha, você vai ganhar, tal. E não é assim. Então, ou você é um artista ou um influenciador. Se você for um influenciador, tem que estar lá escrito conteúdo publicitário. E mesmo assim, você não pode ser pago dessa publicidade através da participação. Ou seja, eu recebo a partir do número de cliques que a casa de aposta teve, a partir de um link que eu disponibilizei. Ou das visitas que a casa de aposta teve, logo após estarem na minha página. Ou você ganha pela publicidade e ponto, ou você é sócio do empreendimento. Uma sociedade informal. Porque se você ganha por número, você está assumindo risco. Agora, se você ganha um cachê para fazer publicidade, você se exime do risco. Isso é muito importante parar para pensar, e ao que parece, o Ministério Público acerta ao dizer que esta ação civil pública existe porque ela fazia parte do ganho da casa de apostas. Quanto mais as pessoas perdiam, mais ela ganhava. Isso é um ponto positivo. Agora, o ponto negativo dessa ação civil pública. O ponto negativo não é crime fazer publicidade, não é crime mais aposta, a partir do momento que a aposta foi liberada,
Eu não posso fazer uma ação civil pública falando, ó, a aposta é um malefício. Então você tem que fazer uma ação civil pública contra o Congresso. Contra o presidente da República, que não regulamenta. Porque quando a lei não proíbe, quando a lei não obriga, ela permite. Então, em que pese o acerto doutrinário sobre a responsabilidade na publicidade das apostas, esse acerto do Ministério Público não sobrevive pela falta de previsão legal, porque quando a lei não obriga e nem permite, ela não obriga nem proíbe, ela permite. Então não há espaço para isso. Aí veio o governo, através do ministro da Fazenda, e vai endurecer na regra das publicidades. O Ministério da Fazenda adverte: apostar causa empobrecimento. Por que o Ministério da Fazenda também não põe anúncio agora, na campanha eleitoral? Propaganda eleitoral gratuita. Gratuita mais ou menos, que custa um dinheirão isso aí. Sai lá, propaganda do Lula. O Ministério da Fazenda adverte: votar no Lula causa empobrecimento do país. Veja, hoje saiu o número do IPCA. É o maior IPCA, é a maior índice de inflação desde 2022, que é o rescaldo da pandemia. Que se o Bolsonaro entrou em 2019, ele zerou a inflação em 2020, pois é, a inflação em 2020 foi zerada, o índice de aumento da inflação foi zerado, na verdade foi 0,1%, para ser muito honesto com os dados do próprio IBGE. Depois, em 2021, é claro que ela explodiu, 2022 foi o rescaldo da pandemia, e agora, com o Lula, a inflação volta, sem pandemia, a uma situação pandêmica. E inflação, meus senhores, nada mais é do que um confisco de dinheiro. Quando o governo é irresponsável e provoca inflação, o que ele está fazendo é um confisco de dinheiro. Porque se você compra determinada coisa com R$100 e amanhã você precisa de 150 para comprar aquela coisa, o governo te roubou 50 mangos. O governo, ele tirou a sua capacidade de compra. Então é uma espécie de confisco impróprio. Então eu acho, Eduardo, que o Ministério da Fazenda tinha que pôr também Ministério da Fazenda adverte em tudo que o Lula fala. Eu concordo com você, Pavinato. Nesse ponto eu concordo com você. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.